A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. Sua função é: dica. A bateria do teu carro tem a mesma função da bateria do teu celular. E o que ela faz? Letra A. Regular a energia elétrica. B. Armazenar e fornecer corrente elétrica. C. Transformar energia mecânica em energia elétrica. Ou D. Gerar energia elétrica. E vocês param para pensar. O celular de vocês regula a energia? Não. Transforma a energia? Também não. Gera energia? Também não. Ele apenas vai armazenar e fornecer corrente elétrica. Acertou quem falou que era a letra B. Eu já aproveitei reforçar com vocês as 3 questões de mecânica sobre bateria que caem bastante. Primeiro, sobre a função da bateria, que nós acabamos de ver, que é armazenar e fornecer corrente elétrica. Na segunda, nós temos a manutenção da bateria. Então, se precisar completar, notem bem que ele já está falando completar com água. Então, você vai completar com água. Com qual tipo de água? Completar com água destilada. E a terceira e última, ele está falando de toda a energia que o teu carro precisa, que aí vai ser pela bateria, dínamo / alternador. Bateria que é a que armazena, dínamo e alternador, que aí sim são os fabricantes de energia. Então, lembrem-se, se falar na função da bateria, armazenar e fornecer corrente elétrica, se falar na manutenção da bateria, completar com água destilada. Qual sinalização indica uma passagem em nível? Sentido obrigatório na letra A, Cruz de Santo André na letra B, parada obrigatória na letra C ou D a preferência na letra D. Placa de indicação, pessoal, vão ser as placas de advertência, são as placas amarelas que vão advertir. Então, essa questão é muito fácil, é só vocês analisarem quais são as opções de placa amarela ou de placa vermelha. Na letra A, na letra C e na letra D, nós vamos ter placas vermelhas. Então, elas não vão indicar, elas vão mostrar uma regra, uma restrição ou uma obrigação. Portanto, só vai sobrar a letra B, que é a Cruz de Santo André, que vai ser a nossa resposta correta. A sinalização que indica uma passagem em nível é a Cruz de Santo André, que é essa ali que eu coloquei para vocês, a placa A41, Cruz de Santo André. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. O que é monotonia? É algo chato, algo repetitivo, algo cansativo de se fazer. Quando você está entediado, cansado, fazendo alguma coisa muito repetidamente, o teu nível de atenção vai cair. E no segundo caso, fadiga, é só uma palavra um pouquinho mais chique para falar que você está cansado. Ou seja, você está fazendo uma coisa chata, uma coisa repetitiva e você está cansado. O que isso vai influenciar? Na tensão nervosa, na letra A. Letra B, prudência do condutor. C, nas adversidades da via. Ou D, no nível de atenção do condutor. Acertou quem falou letra D, no nível de atenção do condutor. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outros, a atribuição de, notem bem, se ele é executivo, ele não vai criar nada, certo? E também não vai determinar nada. Ele vai executar ações que já foram criadas. Então vejam bem. Letra A. Determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. O que vocês acham? B. Vistoriar, registrar e emplacar veículos. C. Organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Ou D, alterar as normas de sinalização. Notem bem, se ele é executivo, ele executa. O único que nós teremos execução de tarefas é na letra B. Ele vai vistoriar, registrar e emplacar veículos. Então, acertou quem falou letra B, que a função do DETRAN é vistoriar, registrar e emplacar veículos, entre outras funções e atribuições que ele tem.
Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir será punido com. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que tiver algo errado ou algo faltando, seja com o condutor, seja no veículo, vai gerar a multa mais a retenção do veículo para regularização. Então, eu, Profilu, preciso de óculos, preciso de lente. Se eu estiver dirigindo sem, ele vai gerar multa mais a retenção para regularização. Portanto, das alternativas que nós temos, está correta a letra C, que é a multa e a retenção do veículo. No caso, apenas multa vai ser quando for uma atitude errada, uma atitude irregular. Quando tiver algo para arrumar, no caso das lentes, multa mais retenção. E a multa e remoção vai acontecer quando você estiver estacionado de forma irregular, em locais proibidos, em horários proibidos, aí vai gerar a multa mais a remoção. Sobre a circulação de bicicletas em calçadas, é correto afirmar que, pessoal, fujam das generalizações. É estritamente proibido na letra A e também é sempre permitido na letra D, ok? Fujam dessas generalizações, porque tudo vai ter exceção. Tanto calçada quanto passeio é permitido sim, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Aí tem uma outra questão que cai muito também falando nas rodovias. Nas rodovias é proibido, sim, é proibido, mas tem uma ressalva. Salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Os passageiros no banco de trás ao descer do veículo. Lembrem-se, passageiro no banco de trás, ele não tem espelho retrovisor. Então, o cuidado dele ao descer do veículo precisa ser maior. E aí, ele vai escolher a porta que vai apresentar menos perigo para ele e para os demais usuários da via. Qual porta seria essa? Letra A. Usar a porta mais próxima do seu assento. Letra B. Podem sair por qualquer um dos dois lados. Letra C. Devem sair sempre pelo lado esquerdo. Ou letra D. Devem sair sempre pelo lado da calçada. Bom, o lado menos perigoso, pessoal, é ali na letra D. Devem sair sempre pelo lado da calçada. É o lado que vai apresentar menos risco, tanto para o passageiro quanto para os demais usuários das vias. Eu gosto bastante, pessoal, de juntar essas duas questões para facilitar o entendimento de vocês. Primeiro, questão anterior que nós acabamos de ver, que os passageiros do banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. Mas aí, nós temos a conduta do condutor. Então, o condutor, antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar, ele deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Então, os passageiros do banco de trás devem sair sempre pelo lado da calçada e o condutor deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. 3 motoristas cometem infrações conforme descrito abaixo. Ambos os 3 motoristas cometeram infrações por excesso de velocidade. E a pergunta que ele nos faz é: a suspensão do direito de dirigir será aplicado? Para poder responder essa questão, nós precisamos lembrar que a suspensão da habilitação por excesso de velocidade vai ocorrer quando o condutor transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Como que eu vou fazer essa conta? Como que eu vou saber essa resposta? Pois bem, ali no motorista 1, a velocidade da via era 90 e ele passou a 105. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 90 e vamos dividir ao meio, 45. Então, a gente vai somar a velocidade máxima mais
a sua metade, ou seja, mais 50%. 90 mais 45 vai dar 135. Quer dizer que até 135 é uma infração de natureza grave, e a partir de 136 é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e suspensão do direito de dirigir. Mas como o nosso motorista estava a 105, ele não vai ser suspenso. Segundo caso, mesma coisa, 100 km por hora. Qual que é a metade de 100? 50. 100 mais 50 é igual a 150. Quer dizer que até 150 é uma infração de natureza grave com 5 pontos, e a partir de 151 é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e a suspensão direta da habilitação. Nosso condutor estava a 135, então ele também não será suspenso. Motorista 3, mesma coisa. A velocidade da via era 40, ele passou a 65. 40, qual que é a metade de 40? É 20. 40 mais 20 é 60. Até 60 é uma infração de natureza grave, com 5 pontos. E a partir de 61 é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. E a suspensão direta da habilitação. Como ele passou a bem mais que 61, ele passou a 65, então o nosso motorista 3, ele vai sim ter a sua habilitação suspensa, né? Devido a estar transitando a mais de 50% do limite estabelecido para via. Então, é só vocês somarem a velocidade máxima mais a sua metade que vocês vão chegar aí nos 50%. Quanto às regras de segurança ao conduzir ciclomotores, deve-se, primeiro, o que é um ciclomotor? Ciclomotor são aqueles veículos pequenos, aqueles veículos lentos de baixa velocidade e de baixa potência. Lembrando que todos os veículos que estiverem andando devagar, eles deverão ficar na direita. Então, nesse caso, circular pela direita da pista de rolamento. Porém, eu vou colocar para vocês aqui as duas opções de resposta que podem cair para vocês aí na prova. Então, ele pode cair tanto aqui está na questão anterior, circular pela direita da pista de rolamento, quanto ele pode falar no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Então, sempre que falar em ciclomotores, no centro da faixa, mais à direita da pista de rolamento, ou circular pela direita da pista de rolamento. O condutor que está sob efeito do álcool cuidem bastante, porque se o CTB diz que dirigir alcoolizado, ele gera suspensão direta da habilitação por 12 meses e é uma infração gravíssima, significa o quê? Que ele vai trazer algum dano, que ele vai prejudicar a direção. O efeito do álcool no nosso sistema vai ser a capacidade diminuída para tomada de decisão. O álcool no nosso organismo ele vai afetar o sistema nervoso central e nós vamos ter a capacidade diminuída para a tomada de decisão. E dirigir sob efeito de álcool ou qualquer outra substância entorpecente, ele vai gerar uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, mais a suspensão do direito de dirigir e o valor da multa em reais multiplicado por 10. A placa A13A significa, pessoal, não é em hipótese nenhuma barreira, tá? É uma confluência à esquerda, notem que ele está indo para a esquerda, onde o tráfego vai se incorporar à via na qual o condutor está circulando. Então, está vindo uma via da esquerda e ela vai se incorporar na via principal. Então, é uma confluência à esquerda, onde o tráfego vai se incorporar à via na qual o condutor está circulando. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou o óculos de proteção.
Lembrando ainda que é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Pode ser que caia essa resposta também. Então, usar viseira ou óculos de proteção e proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Cuidem ainda com algumas situações que geram suspensão direta em relação aos motociclistas. Andar sem capacete, transportar o passageiro sem capacete, fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda ou ainda transportando crianças menores de 10 anos. São algumas infrações em relação aos motociclistas que vai gerar a suspensão direta da habilitação. E nessa questão aqui, usar viseira ou óculos de proteção é uma regra obrigatória. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Que medida vai ser essa? Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. É tão importante fazer a sinalização correta desse acidente para evitar novos acidentes, quanto demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Quando tiver, essa possibilidade de ter um desvio, um outro local que possa passar para evitar de passar por esse acidente, será necessário demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. É muito importante vocês lembrar que à medida que vocês vão subindo os degraus da habilitação, vocês poderão dirigir todos os veículos que estão abaixo. Por exemplo, eu tenho categoria B, eu posso dirigir o carro, posso dirigir o automóvel. Quando eu fizer a C, eu não vou perder a B. Eu vou poder dirigir o que está na B, que é o automóvel, mais o que está na C, que é o caminhão pequeno, até 3.500 quilos. Quando eu fizer a D, eu vou poder dirigir o B, o C e o D. E quando eu fizer a E, eu posso dirigir a E e tudo que está abaixo dela, que vai ser a B, a C, a D e também a E. Portanto, com a categoria C, eu posso dirigir o automóvel e o caminhão. Eu coloquei para vocês aqui o slide para nós reforçarmos as nossas categorias. Então, nós temos a primeira categoria, que é opcional, que é o A, que é para moto 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. A categoria B, que é para carro até 8 lugares, excluindo o motorista. Categoria C, que é para o caminhão pequeno, mesmo da questão anterior, que é acima de 3.500 quilos. A categoria D, que é para ônibus, aí sim, acima de 8 lugares. E a categoria E, que é para carreta, acima de 6.000 quilos. E é importante também nós lembrarmos que a categoria B de bola e D de dado, ela vai transportar pessoas, enquanto a C e a E, ela vai transportar cargas. A placa A21A indica. Esta é uma placa de advertência, que são todas as placas amarelas, que vão alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, notem que vocês têm uma pista, e essa pista ela ficou estreita, ela ficou menor. Então, o que ela significa? Letra A, largura limitada, ele não está dando nenhum tipo de largura, então não é. Entroncamento de pista dupla, também não. Ponte estreita ela é um pouquinho diferente. Ou letra D, estreitamento de pista ao centro. Qual que vocês acham que é o significado desta plaquinha A21A? Acertou quem respondeu a letra D, que é um estreitamento de pista ao centro. Então, notem que essa pista, ela estava larguinha e ela ficou estreitinha em ambos os lados. Pode ser que vocês encontrem estreitamento à direita, estreitamento à esquerda. Pode ser que vocês encontrem alargamento à esquerda ou à direita, ou então estreitamento de pista ao centro ou alargamento de pista ao centro. O condutor, ao ser colhido por um forte vento lateral em uma rodovia, deve. Primeira coisa, qualquer condição adversa que vocês encontrem,
vento, neblina, garoa, cerração, vento, granizo, geada, qualquer situação. Primeira coisa a se fazer, reduzir a velocidade. Então, a letra A fala em acelerar a fim de aumentar a força de atrito entre os pneus e a pista. Letra B, reduzir a velocidade para manter a estabilidade. Letra C, segurar o volante levemente a fim de reduzir o risco de capotagem. Ou letra D, trafegar em zigue-zague dentro da própria faixa para neutralizar o impacto do vento. Como eu já dei a dica para vocês, então a resposta correta é a letra B, reduzir a velocidade para manter a estabilidade. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. A cassação é quando a pessoa perde tudo. Todas as categorias, todos os anos de carteira, todos os cursos, ela volta à estaca zero. Ela pode reiniciar o processo decorridos 24 meses ou 2 anos. E quando que ela vai ser cassada? Letra A, quando o condutor dirigir transportando passageiros em veículo de carga. B, transpor bloqueio viário policial. C, quando o condutor dirigir sob a influência de álcool ou substância tóxica. Ou letra D, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, aqui nós temos que pegar a que tem maior gravidade, que será a letra D, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Lembrando que dirigir alcoolizado, ele gera suspensão da habilitação por 12 meses, mas não gera cassação. Quando o veículo está sendo ultrapassado, o condutor deve: letra A, reduzir bastante a velocidade e manter a distância do veículo adiante. B, manter a velocidade constante e manter a distância do veículo adiante. C, acelerar o veículo e manter distância do veículo adiante. Ou D, manter a velocidade e diminuir a distância do veículo adiante. Pois bem, na letra A, reduzir bastante a velocidade não vai manter a distância, vai aumentar. Na letra B, manter a velocidade constante e manter a distância do veículo é a nossa resposta correta. Na letra C, também não tem como você acelerar e manter a distância. Se você acelerar, você vai diminuir essa distância. E na letra D, manter a velocidade e diminuir a distância do veículo não tem como, porque se manter a velocidade também vai manter a distância. Então, resposta correta, letra B, manter a velocidade constante e manter a distância do veículo adiante. Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna vertebral, as pessoas que o socorreram danificaram a medula dele. A consequência mais grave desse procedimento errado é: letra A, dor contínua na coluna vertebral. B, paralisia dos membros. C, inflamação na coluna vertebral. Ou D, desvio da coluna vertebral. É muito importante e a gente sempre ressalta bastante que vocês não devem mexer, nem movimentar, nem transportar as vítimas e nem retirar capacete de motociclistas, porque se houver qualquer tipo de danificação na medula, essa pessoa poderá ter a paralisia dos membros ali na letra B. Então, a paralisia dos membros, ela pode ficar paraplégica, que é da cintura para baixo, ou até tetraplégica, que é do pescoço para baixo. Ao fazer curvas em rodovia, visando maior segurança, o condutor deve: A, mudar de marcha passando para uma maior, a fim de aumentar o poder de tração nas rodas. B, reduzir a velocidade antes da curva, movimentando o volante de forma suave, acelerando gradativamente. C, frear somente no meio da curva, caso a força centrífuga estiver jogando o veículo para dentro da curva. Ou D, acelerar no início da curva para aumentar o poder de tração nas rodas.
Dentro da curva, pessoal, vocês não vão fazer nada, nem mudar de marcha, nem frear e nem acelerar. Vocês irão reduzir a velocidade antes da curva, movimentar o volante de maneira suave e acelerar. Então, resposta correta é o que está na letra B. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve. Aqui ele está dando para nós 3 números romanos. Ele quer que nós marcamos quais deles estão corretos. O número romano 1 fala em manter ligado a chave de ignição dos veículos acidentados para que os faróis iluminem o local. 2. Sinalizar o local do acidente. E 3. Chamar uma ambulância ou resgate. Quais que vocês acham que são as nossas respostas corretas? No número 1, manter ligada a chave de ignição vocês não vão. Muito pelo contrário, vocês vão desligar a chave da ignição e, se possível, também tirar a chave da ignição. Por quê? Se tiver um vazamento de combustível e tiver uma faísca, pode iniciar um princípio de incêndio que pode evoluir para uma explosão. Então, a número 1, ela está errada. Sabendo disso, nós já podemos descartar a letra B e a letra D, porque elas têm a presença do número romano 1. Então, nós já temos 50% de chances de acertar a nossa questão. A 2, sinalizar o local do acidente, está correta, porque sim, vocês devem fazer a correta sinalização do local do acidente. Sabendo disso, nós já temos a nossa resposta correta, que é a letra A, porque a 3, chamar uma ambulância ou resgate, também está correto. Então, a número 1 está errada, vocês não vão manter a chave ligada, muito pelo contrário, vão desligar. Está correto a 2 e a 3, sinalizar o local do acidente e chamar uma ambulância ou resgate. Portanto, a resposta correta é a letra A, que tem a presença do número romano 2 e também do número romano 3. Então, 2 e 3 são as nossas respostas corretas. É proibido ao pedestre. Lembrando que nesse vídeo aqui vocês têm a pergunta, a resposta correta em verde e apenas uma alternativa errada em vermelho, pois são aquelas questões que os meus alunos erraram lá na prova teórica oficial do Detran. Então, nesse caso, o que é proibido ao pedestre é atravessar a via nas áreas de cruzamento. É proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. Sobre os sintomas das paradas cardíacas e respiratórias, é errado dizer que o indivíduo apresenta. Toda vez que vocês tiverem a presença da palavra errado, incorreto, exceto, o que não se deve fazer, desobedece, significa que ao inverso das demais, que vocês têm 4 alternativas, uma correta e 3 erradas, nessas questões que têm essas palavrinhas, vocês têm as 4 alternativas, só que 3 estão corretas e uma está errada. E é justamente essa errada que ele quer que vocês marquem. Então, sempre que tiver errado, incorreto, exceto, o que não se deve fazer, desobedece, ele quer a alternativa errada. Então, uma pessoa que está tendo, né, um sintoma de parada cardíaca e respiratória, o que ela não vai ter? Ela vai estar com ausência de batimentos cardíacos e com ausência de movimentos respiratórios. Portanto, ela não vai ter pele corada e não vai ter mãos quentes, muito pelo contrário. Ela vai estar com o corpo frio, né? Vai estar com mãos geladas e a pele vai estar, digamos assim, esbranquiçada, amarelada. Então, o que ela não vai ter? Ela não vai ter pele corada, ela não vai ter mãos quentes. Ela vai ter lábios, unhas e língua azulados ou roxos. Agora, o que ela não vai ter é pele corada e as mãos quentes. A placa A2A significa: esta é uma placa amarela,
Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras. Neste caso, está indicando algo para a esquerda. Neste caso, é uma curva à esquerda. Não é uma curva acentuada, porque se fosse uma curva acentuada, ela estaria bem retinha, estaria bem quadradinha, igual essa que eu coloquei ali para vocês. Essa sim é uma curva acentuada à esquerda. Agora, a plaquinha da nossa questão, da nossa pergunta, a placa A2A, ela é uma curva à esquerda, apenas curva à esquerda. Curva acentuada à esquerda é essa que eu coloquei ali para vocês. Aonde é a curva, vocês podem notar que ela fica praticamente quadradinha. Aí sim, ela é acentuada. Agora, neste caso, nessa questão, A2A é apenas curva à esquerda. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Lembrem-se que tudo o que tem roda vai rodar na rua. Portanto, os ciclistas, as bicicletas, elas irão trafegar na rua sim, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Então, as bicicletas irão circular na rua, junto com os carros, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido e sempre com preferência, sempre com prioridade em relação aos veículos motorizados. Lembrando ainda que nas calçadas e nos passeios, só quando devidamente sinalizado, e quando falarmos nas rodovias, vai ser proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. A distância que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê o perigo, aciona os freios até a parada total do veículo. Pois bem, aqui nós temos a soma de duas, que é a reação mais a frenagem, que vai gerar a parada. Por quê? Do momento em que o motorista vê o perigo e aciona o freio, nós temos o tempo de reação. Do momento em que ele aciona o freio, continua freando até o carro parar, nós temos a distância de frenagem. E quando nós juntamos esses dois momentos, que é o que nós temos nessa questão, nós vamos ter a distância de parada, que é todo o espaço desde que o motorista viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio e continuou freando até o veículo parar totalmente. Aí vai ser a distância de parada. Portadores de necessidades especiais dirigindo-se em seus aparelhos auxiliares resulta em, por exemplo, eu, Profilu, eu preciso usar lente corretora, que é o popularmente conhecido como óculos. Se eu estiver dirigindo sem, primeiro que eu não vou enxergar nada, mas enfim, se eu estiver dirigindo sem, tem algo errado, tem algo faltando. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, seja com o condutor ou com o veículo, vai gerar a infração com multa, mais a retenção do veículo para regularização. Mesma coisa, por exemplo, quando está andando sem cinto, gera multa, tá? E gera a retenção do veículo para regularização, ou seja, para a colocação do cinto. Quando for apenas uma atitude errada, uma atitude irregular, vai ser apenas multa. Quando tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, multa mais a retenção para regularização. Agora, se você estacionar de maneira errada, em lugar proibido, em horário proibido, aí vai gerar a multa mais a remoção do teu veículo. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança.
conforme preceitos da direção defensiva. Lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva. São ações que nós vamos tomar para evitar que um acidente aconteça. Sendo assim, indica imperícia do condutor. Imperícia é quando nós não temos técnica, nós não temos habilidade, nós não sabemos fazer alguma coisa. Portanto, é o acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Lembrando que as 3 principais causas de acidente é a imprudência, a negligência e a imperícia. E como nessa questão está cobrando, imperícia é a falta de técnica, é a falta de habilidade na direção do veículo. É proibido estacionar o veículo. Pessoal, mão de direção é a mão que vocês estão. Na mão que vocês estão, não é proibido estacionar. Ele vai ser proibido estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla, ou em locais e horários proibidos, em cima de faixa de pedestre, calçada, entre outros, tá? Então, é proibido estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. E a segunda questão, ele está falando justamente dos horários. Então, estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, ou seja, a plaquinha de proibido estacionar é o quê? É uma infração média com 4 pontos na CNH mais a remoção do veículo. Anotem essa dica, pessoal. Toda vez que vocês estacionarem de forma errada, em local proibido, em local que não pode, ele vai gerar a multa mais a remoção do veículo. Nós vamos ter 3 situações: nós vamos ter multa, nós vamos ter retenção e nós vamos ter remoção. Qual a diferença? A multa é quando for uma atitude errada, uma atitude incorreta. Por exemplo, avançar o sinal vermelho ou a placa de pare é uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas como é só uma atitude errada, vai gerar apenas multa. Dirigir sem cinto, por exemplo, gera multa mais a retenção para regularização, ou seja, toda vez que tiver algo errado, tiver algo para arrumar, seja com o veículo, com o condutor ou com os passageiros, multa mais a retenção para regularização. Ok? E em terceiro e último, quando você estacionar o teu veículo em local proibido, em dias e horários que não pode, aí vai gerar a multa mais a remoção do teu veículo. A placa ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Notem bem, ele está dando uma ordem, ele está dando uma regra. Qual ordem é essa? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Se ele dá uma ordem, se ele dá uma regra, é uma placa de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. Sabe aquelas placas redondinhas, igual essa que vocês estão vendo aqui nessa outra questão? A placa redondinha com a borda em vermelho, elas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Nessa outra questão aqui, nós temos a presença de 3 plaquinhas, no caso, 3 plaquinhas de estacionamento. Então, ele diz assim: com relação às placas de regulamentação, considere. Então, ele quer saber assim, ele está dando esses 3 números romanos e ele está dando a descrição da placa. E aí ele quer que você analise para saber se essa descrição está correta ou não. Então, ali no número romano 1, ele diz que a placa com o ezinho cortado uma vez significa ou indica, a proibição de parar e estacionar. Isso não é verdade. Por quê? O ezinho cortado apenas uma vez, ele proíbe o estacionamento, mas ele permite uma parada rápida, uma parada breve. Então, ele proíbe o estacionar, mas ele permite a parada rápida. Na segunda, ele diz que a placa composta. O que é uma placa composta?
é uma placa que tem uma informação complementar. Então, a placa 2 e a placa 3, elas têm informações complementares. Na placa 2 diz que é proibido parar e estacionar, exceto ônibus. Significa que permite a parada de ônibus. Ele é proibido parar e estacionar os outros veículos no geral. Exceto, a palavra exceto é uma exceção, quer dizer que dentre todos os veículos é permitida a parada do ônibus, certo? A número 3 é a mesma coisa, a placa composta. Novamente, é uma placa com ezinho cortado uma vez, então quer dizer que ele proíbe um estacionamento. Mas ele permite uma parada rápida, só que novamente nós temos exceto carga e descarga, ou seja, é proibido fazer um estacionamento, exceto, ou seja, com exceção dos veículos de carga e descarga, ou seja, permite a carga e descarga. Portanto, estão corretos os números romanos 2 e 3. Reforçando com vocês a plaquinha E de estacionamento. Quando vocês tiverem o E sem corte nenhum, significa que vocês podem parar e estacionar pelo tempo que vocês quiserem. Quando tiver o Ezinho cortado uma vez, vocês podem fazer uma parada rápida somente para embarque e desembarque, mas não podem estacionar. Agora, se o nosso Ezinho de estacionamento estiver cortado duas vezes, significa que você não pode fazer duas coisas. O que você não pode fazer? Você não pode parar e você não pode estacionar. Então, Ezinho sem corte nenhum pode parar e estacionar. Ezinho com corte pode fazer uma parada rápida, mas não pode estacionar. E o Ezinho com 2 cortes não se pode nem parar e nem estacionar. Indique a placa de regulamentação, que significa peso máximo permitido por eixo. Nesse caso, é a letra B, ali onde está o número 2. Por quê? O peso máximo permitido por eixo, ele vai ter o desenho do eixo, ali vocês podem ver que tem 2 rodinhas, uma de cada lado, e uma setinha pequenininha apontando para baixo. Isso é o peso máximo permitido por eixo. No segundo caso, onde tem o 10T, que faz referência a 10 toneladas, e uma seta bem grande apontada para baixo, é o peso bruto total. E aí, ao lado, eu coloquei a outra questão que caiu bastante essa semana, que aí nós já temos uma placa de advertência. Lembrando que a vermelha nós acabamos de ver que é uma placa de regulamentação que está ditando uma obrigação. Então, ele está dizendo para você uma regra, que você tem um peso máximo permitido por eixo, que é de 2 toneladas. Já na placa A47, que é a placa amarela, é o peso limitado por eixo, ou seja, é o que ele indica que é melhor vocês terem. Então, a placa A47, que é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, é o peso limitado por eixo. Diferente da placa vermelha, redonda, que tem a mesma inscrição, o 2T e o eixinho, que daí vai ser peso máximo permitido. Por que permitido? Porque as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições e obrigações. Então, se for em vermelho, é o peso máximo permitido por eixo, se for em amarelo, é o peso limitado por eixo. Aqui nós temos outra placa amarela, outra placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Como é uma situação futura, esta placa A14 significa semáforo à frente. Por que não é sinalização à frente? Porque ele está dando na placa uma sinalização específica, que é o semáforo, que é o sinaleiro. Então, semáforo à frente é o significado desta plaquinha A14. Nessa questão, nós temos a presença de uma placa de indicação. As placas de indicação têm por finalidade
identificar as vias, os destinos, os locais de interesse, orientar os condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, podendo também educar o comportamento dos usuários. Quando tem aquelas plaquinhas com fundo branco, inscrições em preto, por exemplo, use cinto, crianças no banco de trás, motociclista use o capacete, entre outros. Aqui nesta plaquinha nós temos o quê? Notem que dentro da placa nós temos a presença de uma espécie de uma tenda. Portanto, não tem como ser aeroporto, e sim permitido para campismo. Então, esta placa significa área permitida para campismo. Essa outra aqui, pessoal, eu não tinha visto cair ainda, então ela é novíssima mesmo. Então, nós temos uma placa de indicação. Dentro dessa placa, nós temos uma letra I. A letra I nos lembra o quê? Nos lembra informação. Não tem como ser posto de abastecimento, porque senão ele teria o desenho da bomba de combustível, certo? Mas se tem a presença da palavra I, significa que é um local em que o condutor obterá informação turística. Por que informação turística? Porque as placas de indicação, elas têm essa função. Elas podem indicar locais e destinos de interesse. Então, essa placa com a letra I é um local em que o condutor obterá informação turística. E nessa daqui, aí sim vocês podem perceber que na primeira nós temos essa placa com 3 desenhos e no primeiro desenho vocês têm a bomba de combustível. Agora sim nós estamos falando de abastecimento. Então ele diz assim: a placa abaixo indica que o motorista poderá dispor respectivamente da esquerda para a direita dos serviços. A palavra respectivamente, ele quer na ordem que ele deu na placa. Então vamos ver lá. Se nós temos a bomba de combustível, nós temos um poço de combustível. Como não existe posto, e sim abastecimento. Na do meio, nós temos ali um garfo e uma colher. O que a gente usa o garfo e a colher? Para comer. E normalmente a gente come aonde quando a gente está viajando? Num restaurante, numa lanchonete ou algo assim. E no terceiro, se eu não me engano, é uma chave inglesa, mas a chave é de uso de quem? Do mecânico. Portanto, a ordem correta vai ser abastecimento, restaurante e mecânico. Mais uma placa de indicação, uma placa indicativa, e aí ele quer saber uma placa de sinalização, como a indicada abaixo, é uma placa D. Então, nós temos ali a presença de uma cidade, que no caso é Moema, e está dizendo que vocês estão na Zona Sul. Então, significa que é uma identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. Então, se cair essa placa Moema e Zona Sul, é uma identificação de região de interesse de tráfego e logradouro. Nessas duas questões aqui, nós vamos ter algumas regras de preferência. Na primeira diz o seguinte: em um cruzamento não sinalizado, a preferência de passagem é de qualquer cruzamento que vocês cheguem e que não tenha sinalização, vai ser do veículo que vier pela direita do condutor. Então, cruzamento sem sinalização, a preferência vai ser de quem vier pela direita do condutor. Não confundam com a rotatória. Em caso de rotatória, primeiro segue-se a sinalização. Quando não tiver sinalização, a preferência, a prioridade será de quem por ela estiver circulando. E se você chegou nesse vídeo até aqui, você está gostando do conteúdo, da maneira que está sendo explicado, não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber vídeos novos e atualizados e também deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário
para que o YouTube possa recomendar esse vídeo e esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Na sequência, eu vou colocar para vocês os desenhos ali que cai bastante sobre essa questão da preferência de quem vem da direita. A segunda questão diz o seguinte: um condutor deve saber que os veículos que se deslocam sobre os trilhos têm preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação. Sim, os veículos que se deslocam sobre trilhos, os precedidos de batedores, os de fiscalização, de socorro, de urgência e emergência, tipo bombeiro, ambulância, carro de polícia, eles têm preferência, prioridade sobre os demais, desde que eles estejam em serviço, estejam com as luzes ou com as sirenes ligadas. Nesse slide aqui vocês têm a presença de duas questões que são cobradas muito. Na de cima tem o ônibus que vem pela avenida e o automóvel que está na direita. No segundo, nós temos o caminhão e na direita, novamente, o automóvel. Como nós acabamos de ver que a preferência, que a prioridade vai ser sempre de quem vier pela direita do condutor, então, nos dois casos, é do automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus no primeiro caso, e no segundo caso, porque ele está na via à direita do caminhão. Então, cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem vier pela direita do condutor e não confundam com a rotatória. Rotatória, primeiro vocês seguem a sinalização, quando não tiver sinalização, aí vai ser de quem estiver por ela circulando. Cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem estiver na direita do condutor. A disposição das cores nos sinais luminosos. Então, nessa questão, ele quer saber a função, para que servem aquelas cores que estão lá no semáforo, que estão lá na sinaleira. Então, eles têm a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via, ou seja, o vermelho, o verde e o amarelo, eles vão orientar os condutores, eles vão dar regras. Por exemplo, o vermelho, ele está ditando uma regra, uma obrigação em que o condutor deve parar. Se ele avançar o sinal vermelho, por exemplo, ele comete uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Já no caso da cor amarela, ele está advertindo, assim como nas placas, a cor amarela, ela serve para alertar, para advertir ao condutor de que o sinaleiro vai fechar. Então, atenção, né, porque vai fechar. E aí o verde é porque pode passar. Então, as cores, elas têm a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção da via. E a segunda questão lhe diz assim: a sinalização semafórica de advertência utiliza. É o mesmo padrão das placas, as cores vermelhas, assim como o vermelho do semáforo, ele dita uma regra, uma obrigação. Você tem que parar, você precisa respeitar. Já as cores amarelas, como as placas, elas vão alertar, elas vão advertir. Atenção, porque o semáforo vai fechar. Então, a cor amarela, intermitente ou piscante, ela vai advertir, é uma cor de advertência. Atenção, porque o semáforo vai fechar. A cor amarela, intermitente ou piscante, é uma sinalização de advertência. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Essa regra vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Manter-se em fila única. E na segunda questão, ele está falando da circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias. Quando falarmos do pedestre nos acostamentos, é simplesmente permitido.
Agora, quando falar do ciclista, quando falar da bicicleta, cuidem, porque é proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, o pedestre pode circular no acostamento, é permitido. Tanto o pedestre quanto o ciclista deverão sempre manter-se em fila. Reforçando ainda as regras com relação às bicicletas, porque pelo menos umas duas questões vai cair na prova para vocês. Então, primeiro, tudo que tem roda, roda na rua. Então, o ciclista vai circular na rua, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. Quando falarmos em calçadas e passeios, permitido desde que devidamente sinalizado pela autoridade com circunscrição sobre a via, e se falar nas rodovias, tem que começar com proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. O motor, quando funciona, produz uma grande quantidade de calor. O controle da temperatura é realizado pelo sistema D. Cuidem, pessoal, porque aqui é bem provável que vocês tenham certeza que radiador seja a resposta correta, mas não é. É resfriamento ou arrefecimento. Por quê? Quando ele pergunta do sistema, ele quer saber o sistema como um todo. E o radiador, ele é uma peça do sistema. Vai ter o radiador, vai ter a bomba de água, vai ter a ventoinha. Então, o radiador, ele é uma peça do sistema, ele não é o sistema todo. O sistema como um todo vai ser resfriamento ou arrefecimento. E aí pode ser que caia uma outra questão perguntando o que vocês irão colocar dentro do radiador. Dentro do radiador, nós colocamos uma mistura de água mais o etileno glicol. Então, dentro do radiador, se ele perguntar o que vai junto com a água, vai uma mistura de água mais etileno glicol. E o sistema vai ser o de resfriamento ou arrefecimento. Um candidato à obtenção da CNH, aprovado nos exames de habilitação, recebeu a permissão para dirigir. Aí ele quer saber quanto tempo tem a permissão, qual é a validade da permissão. A PPD, ou a permissão para dirigir, ela tem validade de 1 ano, 12 meses. E aí o condutor ele vai pegar a CNH definitiva. Aí tem uma outra questão que é cobrado bastante. Quando que o candidato, né, o condutor vai pegar a CNH? Desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média nos últimos 12 meses. Então, a PPD tem validade de 1 ano, 12 meses, e decorridos esse 1 ano, 12 meses, o condutor vai pegar a CNH definitiva, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. E aproveitando, já vamos reforçar a validade da CNH. Então, o candidato até 49 anos, ele irá renovar a cada 10 anos. De 50 até 69, ele irá renovar de 5 em 5. E para aqueles condutores que tiverem mais de 70 anos, aí será de 3 em 3. Então, até 49, de 10 em 10. De 50 até 69, de 5 em 5, e a partir de 70 anos, de 3 em 3. E o nosso último slide, ele vai falar para nós das esquinas, das interseções. Primeiro, nas interseções e suas proximidades, a ultrapassagem é proibida. Ultrapassar em interseções, ultrapassar em esquinas, ultrapassar pelo acostamento, em locais proibidos, são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos. Aí ele pergunta também: a manobra de marcha ré não deve ser executada em.
esquinas. Então, nas interseções, nas esquinas, nos cruzamentos, não se pode utilizar a manobra de marcha ré. E o trânsito em marcha ré é permitido apenas para pequenas manobras. Tem alguns complementos ainda, né, para pequenas manobras, sempre em velocidade reduzida e proibido nas esquinas. Então, quem estiver fazendo as anotações, anota aí. Manobra de marcha ré para pequenas distâncias, em velocidade baixa ou velocidade reduzida e proibido nas esquinas. Manobra de marcha ré para pequenas distâncias, né, para pequenas manobras, em velocidade reduzida e é proibido nas esquinas. E nas interseções, suas proximidades, a ultrapassagem é proibida. Nas esquinas, nos cruzamentos, nas interseções, em locais proibidos pelo acostamento, além de ser proibido, é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em uma dica que eu sempre dou para vocês: toda vez que tiver algo errado, algo para arrumar, seja com o condutor ou com o veículo, ele sempre vai gerar a retenção. Então, nós temos as opções: letra A, apreensão da CNH e multa; letra B, apreensão da CNH, retenção do veículo e multa; C, retenção do veículo para regularização e multa infração grave; ou letra D, remoção do veículo e multa. Neste caso, acertou quem respondeu a letra C, retenção do veículo para regularização e multa, e é uma infração de natureza grave. Então, alterar a cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em retenção do veículo para regularização e multa, e é uma infração grave com 5 pontos. A distância que o veículo percorre desde o momento em que o motorista vê o perigo, aciona os freios, até a parada total do veículo é A, distância de frenagem; B, distância de segmento; C, distância de reação; ou D, distância de parada. Na letra A, a distância de frenagem é do momento em que o condutor aciona o freio até a parada total, portanto, não é. Na letra B, distância de segmento ou também distância de segurança é a distância que você mantém em movimento do veículo que segue à sua frente. E na C, distância de reação é desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Então, a nossa resposta correta é a letra D, que é a distância de parada, que nada mais é que a soma da reação, que é o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, mais a frenagem, que é do momento que ele aciona o freio até a parada total do veículo. Então, distância de parada, desde o momento que o motorista vê o perigo, aciona os freios, até a parada total do veículo. Distância de parada, que é a soma da reação mais a frenagem. Há várias semanas que não chove e a vegetação às margens da rodovia está seca. De um veículo que passa é jogado um cigarro ainda aceso. Poucos minutos depois se ouvem os primeiros estampidos. Está começando um incêndio com grandes labaredas e muita fumaça. Se essa fumaça invadir a pista, pessoal, olha a palavra-chave. O que vai invadir a pista? A fumaça. E aí, a resposta tem que ser relacionada às causas da fumaça. O que a fumaça pode causar? Letra A, provocará certamente crises de asma nos condutores? Será que a fumaça vai provocar asma no condutor? Letra B, os veículos poderão incendiar-se também? Será que a fumaça tem toda essa força, esse poder de incendiar um carro? C, a visibilidade dos motoristas estará comprometida? O que vocês acham? A fumaça, a densidade da fumaça, ela vai prejudicar a visibilidade dos motoristas? Ou letra D, não acarreta prejuízos à visibilidade na pista? Pois bem, a fumaça ela não vai provocar crise de asma,
também não vai incendiar os veículos e também não é que não vai acarretar prejuízo à visibilidade, porque vai sim. Então, resposta correta é a letra C. A visibilidade dos motoristas estará comprometida. Em algumas metrópoles brasileiras, as chuvas de verão dão origem a enchentes e alagamentos, afetando diretamente o trânsito. Um fator que tem sido responsável por esses alagamentos é, pois bem, o que causa um alagamento? O excesso de água. Como que se acumula esse excesso de água? A água ela tem que ter uma vazão, ela tem que ir para algum lugar. Quando ela não vai para o lugar que ela deveria ir, aí vai gerar enchente e vai gerar o alagamento, certo? Então, ó, letra A. O alargamento e aprofundamento da calha dos rios que contornam ou cortam as cidades. Isso não vai ter um acúmulo de água, muito pelo contrário. Letra B. O lixo jogado negligentemente nas ruas, que acumulado provoca o entupimento de ralos e bueiros. Se o bueiro estiver entupido, para onde que vai essa água? C. A diminuição da camada de ozônio que tem trazido chuvas mais fortes em janeiro e fevereiro. Notem que ele não está falando em mês na pergunta, ele não está falando num período específico, tá? E a D, o aumento da poluição atmosférica que impede a entrada de frentes frias e retarda o inverno. Será que isso vai causar enchentes e alagamentos? O que vocês acham? A, B, C ou D? Acertou quem respondeu a letra B. O lixo jogado negligentemente nas ruas que acumulado provoca o entupimento de bueiras e se não tem para onde a água ir, ela vai se acumular e vai causar enchentes e alagamentos. Ao circular nas ruas, o ciclista pode transitar. Lembrem-se que tudo o que tem roda, roda na rua. Vai rodar no mesmo sentido dos carros, vai rodar pelo bordo da pista, tá? Sempre com preferência, com prioridade sobre os veículos automotores. Então, na rua, pelo bordo, no mesmo sentido e com prioridade. Então, letra A, na contramão. Será que pode? Letra B, no mesmo sentido dos carros, mas somente pelo bordo direito. Note que ele não fala nem bordo direito nem bordo esquerdo. C, no mesmo sentido dos carros pelo bordo da via. Ou D, no mesmo sentido dos carros, mas somente pelo bordo esquerdo. Reforçando, vai rodar na rua, junto com os carros, no mesmo sentido, pelo bordo e com preferência ou prioridade. Portanto, resposta correta é a letra C, no mesmo sentido dos carros e pelo bordo da via. Não é na contramão, nem no bordo direito, nem no bordo esquerdo, apenas pelo bordo da via. Então, no mesmo sentido dos carros, pelo bordo da via. Direção defensiva consiste em. Para nós podermos acertar essa questão, nós precisamos entender o que é o termo direção defensiva. Direção defensiva é o que nós chamamos de direção preventiva. São atos, atitudes, ações para antecipar situações de perigo, para antecipar situações de risco, para poder evitar. São as atitudes que nós tomamos antes de nós termos um problema, tá? Essa é a definição de direção defensiva. E no que ela consiste? Letra A. Implementação de equipamentos especiais no veículo destinados a proteger o motorista e os passageiros no caso de colisões ou abaroamentos, por exemplo, airbags e volante retrátil. Será que isso é direção defensiva? Lembrando que direção defensiva são atitudes, tá, pessoal? Não são equipamentos, são atitudes. B. Forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. C. Técnicas de ações evasivas de emergência para desviar o veículo de obstáculos repentinos que possam provocar acidentes. Ou D. Reta imaginária determinada pelos pontos A e B, sendo o ponto A definido pelos olhos do condutor e o ponto B pelo para-choque do veículo que vai à frente. E aí, o que vocês acham? Dessas 4 alternativas, aonde que nós temos atitudes e ações que vão antecipar uma situação de perigo?
Na letra B, exatamente, forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Essa lista, na verdade, ela é composta por 2 itens. Depois que nós vermos essa questão, eu vou colocar o outro slide aqui com as duas para vocês anotarem aí. Primeiro item que eu vou falar para vocês, ele nunca vai falar de pés, ele nunca vai falar de pernas e nunca vai falar de calcanhares. Ah, Profilu, mas então você já contou a resposta. Eu não contei a resposta, mas eu ensinei para vocês uma dica, um macete, que ele não vai falar de pés na letra D, nem vai falar de pernas na letra B e nem vai falar de calcanhares. Portanto, claro que a nossa resposta correta é a letra C, braços ligeiramente dobrados. Braços ligeiramente dobrados. Então, aqui nesse slide, a primeira que nós acabamos de ver, que é braços ligeiramente dobrados, e a segunda que é as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marcar a alternativa incorreta. Primeiro, previsão é prever e antecipar situações de risco, situações de perigo, a fim de evitar. Uma vez que a direção defensiva, ela é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes para evitar que um acidente aconteça. Porém, tomem cuidado porque nós temos a presença da palavra incorreta. Quer dizer o quê? Quando tiver incorreto, exceto, errado, que não se deve fazer ou desobedece, significa que nós temos 4 alternativas, diferente das demais que são 3 erradas e 1 certa, aqui nós temos 3 certas e 1 errada. E ele quer que vocês marquem que está errado, que está incorreto, o que não é verdadeiro. Logo, em verde, o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Por que é errado? Porque o condutor precisa sim estar atento às condições do tempo para prever situações de risco, situações de perigo. Portanto, é a resposta errada e incorreta. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, a acionar. Novamente, direção defensiva é uma direção preventiva, são atos, ações, atitudes para prevenir, para antecipar uma situação de risco. E sempre que nós encontrarmos qualquer condição adversa que prejudique a nossa visibilidade, nós iremos tomar 2 atitudes. Primeiro, reduzir velocidade e acionar ou as luzes de posição ou as luzes baixas dos faróis. Então, qualquer condição adversa, seja de neblina, garoa, vento, cerração, você está cansado, com sono, o carro começou a fazer barulho, qualquer coisa assim, reduz velocidade. E quando falarmos de luzes, ou as luzes de posição, ou as luzes baixas dos faróis. A quebra da correia de acionamento da bomba de direção hidráulica de um veículo provoca. Primeiro, a palavra quebra, na minha opinião, nessa questão, ela está errada, porque a correia não quebra, porque ela não é algo rígido, ela é realmente uma correia, como se fosse uma espécie de uma corda. Então, ela não quebra, ela arrebenta. Então, quando arrebentar, quando romper a correia da bomba de direção hidráulica, não vai afetar em nada o teu veículo, tá? Não vai causar nenhum problema. Por quê? A direção hidráulica ele é um item opcional que faz com que o teu volante fique leve, fique fácil de você girar ele. Se a correia arrebentar, quebrar, romper, você vai ter o endurecimento imediato da direção. Você pode continuar dirigindo sem problema nenhum, porém o teu volante ele vai ficar mais duro, vai ficar mais firme, mas somente isso. Os semáforos para regulamentação de fluxo de veículos são compostos por 3 indicações luminosas dispostas vertical, que é o que está em pé, o primeiro,
ou horizontalmente, que é o segundo que está deitado, conforme indicado abaixo. Então, ele dá para nós esses dois semáforos em preto e branco, e o questionamento que ele faz é o seguinte: a cor vermelha é utilizado nas posições. Existe uma outra possibilidade de pergunta, que é exatamente a mesma configuração, exatamente o mesmo desenho, porém ele pergunta da cor verde. Então, nesse caso, a cor vermelha, onde que nós vamos ter a cor vermelha? A cor vermelha, nós vamos ter nos números 1 e também no número 4. Então, a cor vermelha, ele sempre vai estar de cima para baixo ou da esquerda para a direita no número 1, ou então, né, no que está deitado no número 4. Então, a cor vermelha no 1 e no 4. A cor amarela nós vamos ter no centro. Então, seja no 2 e no 5, nós vamos ter a cor amarela. E a cor verde vai estar no 3 e no 6. 3 e 6, cor verde. Então, 1 e 4, vermelho, 2 e 5, amarelo, e 3 e 6, a cor verde. Tem ainda uma outra questão que pergunta do formato da luz, pessoal. O formato da luz é esse redondinho ali onde acende. Então, ela vai ter o formato circular. Um candidato à obtenção da CNH durante o exame de direção veicular para a categoria B. B é para carro, até 8 ocupantes, não contando o motorista, e que não exceda 3.500 quilos. Comete uma falta grave com a perda de 3 pontos. Nessas condições, ele será. Se vocês tiverem dúvidas sobre essa pontuação, independente de qual seja a apostila de vocês, olhem lá nas 2 penúltimas páginas que vocês terão as infrações tanto do A, que é para a moto, e do B, que é para carro. Um candidato, durante o exame de carro ou de moto, não é cumulativo e nem somatório, pode perder até 3 pontos, que é uma falta grave. Falta grave é 3 pontos, falta média 2 e falta leve é 1. Então, sim, ele será aprovado desde que não cometa nenhuma outra falta de qualquer natureza. Então, até 3 pontos pode perder, que vai passar. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Na distância de segmento ou distância de segurança, nós iremos utilizar a regra dos 2 segundos. Distância de segmento ou de segurança é a que vocês mantêm em movimento do carro que está seguindo à frente de vocês. Essa distância ela será medida em 2 segundos. E como que nós vamos fazer nessa contagem desses 2 segundos? Eu coloquei esse outro slide aqui para facilitar o nosso entendimento, que também é da outra questão que pode ser que caia para vocês. Então, aí já fica completinho vocês saber aonde que ela é usada e qual é a maneira de ser usada a regra dos 2 segundos. A primeira questão ele reforça, né, que a distância de segmento ou distância de segurança é definida como aquela que permite ao condutor uma manobra segura. E na segunda ele fala justamente do que consiste essa regra de 2 segundos. Então, é uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente. Conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via, tipo uma árvore, por exemplo. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Por exemplo, está lá seguindo um caminhão. Então, quando aquele caminhão passar por uma determinada árvore, por exemplo, você vai contar pausadamente 1001, 1002. Se ao término da contagem você não tiver chegado na árvore ainda, a sua distância está ok. Agora, se você tiver chego na árvore ou até passado dela, significa que você está muito perto e isso pode gerar algum perigo, então você fica um pouquinho mais longe. Então, regra de 2 segundos é usado na distância de segmento ou segurança, que é a mesma coisa, que é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, uma manobra de emergência. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é
Pois bem, primeira coisa, independente se você é um pedestre, se você é um motorista, um motociclista, você está andando de Uber, está andando no ônibus, não importa. O que importa é a sua vida. A prioridade é no que se refere à defesa da vida. Em qualquer situação, o que vem em primeiro lugar é a vida do cidadão. Portanto, se cair essa questão, prioridade no que se refere à defesa da vida. Prioridade no que se refere à defesa da vida. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Para acertarmos essa questão, nós precisamos entender que ciclomotores são veículos de baixa cilindrada e de baixa velocidade. Logo, nós temos que lembrar que todos os veículos lentos deverão ficar mais à direita da pista de rolamento. Então, sempre que vocês verem questões falando de ciclomotores, lembrem-se que são veículos lentos e que deverão ficar mais à direita da pista de rolamento. Aí na letra A ele fala no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. A princípio aqui está correta. Na letra B ele fala na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. A esquerda da faixa seria na contramão. Na letra C ele fala sobre calçadas e na letra D nas vias de trânsito rápido. Sobre as calçadas é proibido, tá? Não pode transitar. E também é proibido nas vias de trânsito rápido. Portanto, a resposta correta é a letra A, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Então, ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas. Lembrando que vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Então, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis. Lembre-se que a responsabilidade da preservação do meio ambiente é obrigação, é dever de todos os usuários das vias, certo? Lembrem-se dessa dica, desse macete. A letra A ele fala somente condutores de veículos que transportam cargas perigosas. Na letra B, apenas os motociclistas. Na C, os condutores de alguns veículos automotores. E na letra D, motoristas, pedestres e passageiros. Então, lembrando que todos os usuários das vias são responsáveis pela preservação do meio ambiente, então a nossa resposta correta é a letra D. Ou seja, motoristas, pedestres e passageiros, todos os que utilizam as vias, motoristas, pedestres e passageiros. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. Então, a embreagem é aquela que vocês acionam quando vocês pisam o pedal da embreagem. E qual que é a função dela? O que acontece quando vocês pisam o pé na embreagem? Letra A, facilitar o funcionamento do motor? Não, porque vocês nem usam a embreagem para ligar o carro. B, permitir ligar o veículo mais facilmente? Novamente, vocês não usam a embreagem para ligar o carro. Não acavalar as marchas? Ou, letra D, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Na letra D, a nossa resposta correta é a função da embreagem, ou seja, quando você pisa na embreagem, você está desligando a força motriz do motor, que é o que te permite fazer a troca de marcha. E à medida que você vai soltando, liberando a embreagem devagar, ele liga novamente essa força e faz com que teu carro se movimente, com que teu carro ande. Então, a função da embreagem, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. E aí eu coloquei esse outro slide que pode ser que pergunte também a localização da embreagem. Então, o conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão, ou seja, dentro da caixa de marcha, caixa de mudança, caixa de transmissão. E está localizada entre o volante do motor e a caixa de mudança. Então, a função da embreagem ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão
E a localização da embreagem é entre o volante do motor e a caixa de mudança. Então, a função ligar e desligar a força motriz e a localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Após ter causado um atropelamento, o motorista que conduzia o veículo chamou o socorro especializado para socorrer a vítima e, enquanto aguardava o resgate, adotou os seguintes procedimentos. Então, ele está dando para nós 5 procedimentos e ele quer saber quais que são os procedimentos adequados, os procedimentos corretos a serem tomados. No 1, manteve a calma e removeu a vítima. Pessoal, vocês não vão remover a vítima, nem transportar, nem tirar capacete de motociclistas. Então, a 1 está errada. Sabendo disso, nós já podemos descartar a letra B ali das opções que nós temos. 2, esperou as autoridades para dar início à sinalização? Não, pessoal. A partir do momento que ocorreu um acidente, imediatamente vocês irão chamar o socorro e fazer a sinalização do local para evitar novos acidentes. Sabendo que a 2 também está errada, nós já podemos eliminar a letra A. Então, já temos 50% de chances de acertar a questão. A 3 fala, isolou o local do acidente e evitou a presença de curiosos. Sim, essa é uma alternativa correta. Então, tanto a C quanto a D, por enquanto, se encaixam. A 4 fala em interrompeu a fluidez do tráfego e obrigou os pedestres a ajudar. Não, você não vai obrigar ninguém. A pessoa ajuda se ela quiser. E a 5, que faz menos sentido ainda, discutiu sobre a situação e deu ordens aos socorristas. Então, também está errada, só está correta a número 3, portanto, a letra C, isolou o local do acidente e evitou a presença de curiosos. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos será considerada. Olha a dica que eu vou dar que vocês vão acertar essa questão de primeiro. Primeiro, quando vocês colocarem a vida da pessoa em risco, escolham a alternativa que tiver maiores consequências, tá? Primeira coisa. Outra coisa, toda vez que você está colocando a vida de um terceiro em risco, sempre vai ser uma infração de natureza gravíssima, certo? Então, sabendo dessas duas dicas, nós vamos descartar a letra A, pois não é uma infração média, e vamos descartar a letra D, porque também não é uma infração grave. Ficamos entre a B e a C. Na letra B diz assim: uma infração gravíssima, terá multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento da CNH. E na letra C, infração gravíssima também, e terá multa 5 vezes. Aí eu pergunto para vocês, qual das duas alternativas vai ter mais consequências? Lembrando que você está colocando a vida da pessoa em risco. Portanto, é a letra B, infração gravíssima, terá multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e o recolhimento da CNH. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? A infração ela vai ser cometida quando você desrespeita uma sinalização, quando você desrespeita uma ordem, quando você tem uma atitude errada, uma atitude incorreta. Portanto, para essa questão, para essa pergunta, a resposta correta tem que ser uma atitude errada, uma atitude negativa, tá? Então, letra A. Respeita a preferência do pedestre. Isso é negativo ou positivo? B. Obedece às ordens do agente de trânsito. Isso é positivo ou negativo? C. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E aí? Negativo ou positivo? E D. Respeita a via preferencial. Novamente, o que vocês acham? Negativo ou positivo? Então, a infração vai estar na letra C, quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Isso é uma atitude errada, incorreta, é uma atitude negativa. Qual atitude torna o trânsito mais humano, seguro e educado? Diferente da questão anterior, agora ele quer uma atitude positiva.
positiva, algo que vai somar, que vai agregar, que vai tornar o trânsito mais humano, mais seguro e mais adequado. Agora sim, é uma atitude positiva. Letra A. Dar passagem a outros motoristas quando solicitado, isso não é ser educado? Não é ser seguro, ser humano? B. Sempre posicionar o veículo ao centro da via. Será que tem como eu ficar o tempo todo no centro da via? Eu não vou estar invadindo o espaço do outro? C. Sempre posicionar o veículo na calçada. Será que eu posso andar com meu carro na calçada? Ou letra D. Não sinalizar as mudanças de direção. E aí, o que vocês acham? Em qual delas que nós vamos ter uma atitude positiva? Na letra A, dar passagem a outros motoristas quando solicitado. Então, uma atitude que torna o trânsito mais humano, seguro e educado. Letra A, dar passagem a outros motoristas quando solicitado. Dar passagem a outros motoristas quando solicitado. Gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, a todos que já se inscreveram aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like, o teu comentário. Comenta se você gostou, se você já conhecia essas questões. Comenta também de qual estado, de qual cidade vocês estão vendo esses vídeos, que eu terei o maior prazer de ler e responder a cada um de vocês. Gratidão a todos os inscritos no canal, gratidão e carinho por todas as mensagens que eu tenho recebido aqui, que é uma mais linda que a outra. Só tenho a pedir que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de todos vocês, os projetos, os sonhos, e que vocês possam obter muitas conquistas, e também dizer que é uma honra poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico, e que para alguns é uma etapa bem difícil. Então, gratidão, sucesso, bênçãos a vocês e até o nosso próximo vídeo.